Vamos para a palavra? Vamos lá. Assim diz a palavra, Gálatas 6, de 6 a 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, sabemos que o apóstolo Paulo foi quem mais escreveu no Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas, algumas cartas pastorais, algumas cartas pessoais, cartas a igrejas. E aqui, a igreja da Galácia, o apóstolo Paulo diz que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. É a chamada lei da semeadura. Se nós plantamos tomate, vamos colher tomate. Se plantamos pimentão, vamos colher pimentão. Nós não podemos querer plantar abacaxi e colher maçã, porque isso é inconcebível. Não existe a possibilidade disso acontecer. Tudo o que nós plantamos, isso nós colheremos. Por isso, o título da mensagem de hoje é A Colheita. O apóstolo Paulo nos diz que todos aqueles que são instruídos na palavra, façam participantes de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará a colheita. Eu quero começar comentando o versículo 9 e o versículo 10. Tudo o que nós plantamos, nós colheremos. Por isso, plante bondade. Versículo 9 e versículo 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Plante bondade. Nós devemos plantar bondade ou devemos fazer o bem todas as vezes que nós tivermos oportunidade. Se temos oportunidade de fazer o bem, façamos. Em alguns momentos nós nos deparamos diante de algumas situações, e essas situações, elas exigem uma ação da nossa parte, e essa ação é uma ação benéfica que vai propiciar o bem a alguém. E todas as vezes que nós tivermos oportunidade, nós devemos fazer o bem. O bem, por exemplo, de quando vermos uma pessoa com dificuldades de atravessar a rua, ou um idoso, ou um deficiente, ou uma pessoa que não tem condições de estar fazendo uma simples travessia, o que para nós para a grande maioria das pessoas é super comum, é super simples, mas algumas pessoas têm algumas dificuldades. Infelizmente, nem todos que têm oportunidade de ajudar, nessas horas ajudam. Mas todo cristão deve aproveitar o momento para fazer o bem e fazer o que precisa ser feito.
Se disponibilizar, acho que essa é a palavra, se disponibilizar a fazer o bem, a plantar o bem todas as vezes que tiver oportunidade. E quando nós falamos de plantar o bem, nós não estamos, eu não quero dizer, queridos, para fazermos bondade ou sermos bons com as pessoas que são boas conosco. Essas pessoas também devem receber esta bondade, ou devem receber a nossa bondade, mas nós devemos aproveitar todas as oportunidades, como diz aqui a palavra. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Versículo 10. A todos, não tem distinção de pessoa, não tem raça, sexo, cor, idade, não tem. Devemos fazer o bem a todos, independente de quem seja. Se estiver dentro do nosso alcance, se pudermos fazer, não perca a oportunidade de plantar o bem. E todas as vezes que nós fazemos o bem, na lei da semeadura, a palavra nos diz que quando nós plantamos, nós colhemos. Todas as vezes que nós plantamos, nós colhemos. E nós somos beneficiados por muitas vezes não saber nem de onde vem, pelo simples fato de você ter essa disposição, essa predisposição de fazer o bem sempre que tem oportunidade. Agora, na mesma lei da semeadura, diz que tudo que nós plantamos, nós semeamos. Se uma pessoa tem uma disposição egoísta, que só faz as coisas em troca de algum benefício, esta pessoa, ela está plantando esse tipo de atitude e ela provavelmente vai receber esse tipo de atitude também, porque só faz se tiver algo em troca. O que você vai fazer por mim? Por que eu deveria fazer isso por você? Geralmente, alguns tipos de pessoas agem dessa forma. Por que eu tenho que te ajudar? Por que eu tenho que fazer o bem para você? Agem de forma totalmente egoísta, agem de forma totalmente interesseiras, quando na verdade deveria se fazer o bem sem esperar nenhum tipo de retorno, sem esperar nenhum tipo de recompensa. Isso deve ser individual de cada pessoa. Cada pessoa deve ter essa predisposição de fazer o bem todas as vezes que tem oportunidade. Não perca, queridos, oportunidade de fazer o bem. E você vai perceber que pessoas que você menos imagina, no momento de uma necessidade especial, particular, Deus vai levantar pessoas para te fazer o bem, para te beneficiar, simplesmente porque você um dia plantou. E a palavra nos diz também, não desfaleça, não nos cansemos, ou seja, não devemos desanimar de fazer o bem. E o desânimo, queridos, é uma coisa que pode acontecer a qualquer um de nós. Todas as pessoas que têm um coração bom, têm a predisposição de ajudar os outros, caem muitas vezes em mãos de pessoas que abusam dessa predisposição e acham que o simples fato de se disponibilizar faz com que você se torne um empregado, um escravo ou alguma coisa nesse sentido. E estas coisas fazem com que aqueles que se dispõem a plantar o bem tenham ou caiam em certo desânimo. Mas, queridos, nós devemos ter a certeza e a consciência de que plantando o bem nós vamos receber o bem também, sem desanimar. Deus levanta pessoas, Deus age com pessoas que você não tem ideia de onde vem ou por que vai fazer. Porque ela tem olhado, porque ela olha para cada um de nós, aquilo que nós temos plantado, e o simples fato de plantarmos a bondade,
nós colhemos bondade, somos beneficiados por essa bondade. É a ação de Deus nas nossas vidas por aquilo que nós plantamos a nossa vida inteira, ou devemos plantar. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Por isso, plante bondade, plante o bem, sem desanimar, sem desfalecer, porque o mundo, queridos, precisa de pessoas que plantem o bem. Plantem o bem sem olhar a quem e sem esperar recompensa pelo que fez. Algumas pessoas podem até plantar o bem ou tentar fazer alguma coisa boa, mas esperando um retorno, esperando uma recompensa. Isso, quando nós plantamos dessa forma, nós colhemos dessa forma também. E isso não é saudável, não deve acontecer desse jeito. Tudo que nós plantamos, nós também colhemos. E o apóstolo Paulo nos diz no versículo 8: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Mas uma coisa que nós devemos plantar, ou seja, nós devemos cultivar, é espiritualidade. Não conseguimos, queridos, ter uma vida carnal ou viver uma vida carnal e tentar colher espiritualidade. Nós devemos, sim, viver uma vida espiritual para que a carne ela seja a cada dia mortificada e Cristo seja glorificado em cada um de nós. Plante espiritualidade. Por quê? Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá. Se nós vivemos uma vida carnal, se nós procuramos satisfazer todos os desejos carnais, a gente vê ainda em Gálatas as vontades da carne, as vontades do espírito. Se nós colhemos ou andamos constantemente de acordo com a carne, nós não podemos querer colher espiritualidade. O resultado de uma vida carnal é corrupção, é colher as coisas da carne. Não tem como plantar as coisas da carne e colher coisas do Espírito. Não funciona dessa forma. Não tem nenhuma condição disso acontecer. Existe essa lei, a lei da semeadura, que diz que tudo que nós plantamos, nós também colhemos. Em alguns momentos, essas pessoas que plantam carnalidades, por mais espiritual que se demonstre, uma hora os frutos da carne vão sobressair, por plantar sempre coisas carnais. Mas nós devemos procurar plantar espiritualidade, porque o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Salvação em Cristo Jesus. A salvação é um processo. Fui salvo quando aceitei a Cristo Jesus. Estou sendo salvo na minha caminhada cristã e consumarei a salvação quando estiver com Cristo. É um processo. Um processo de transformação constante. O que antes de Cristo era coisas carnais, que não tinha nada a ver com espiritualidade, agora com Cristo plantemos espiritualidades, porque vamos colher espiritualidade. Busquemos estar mais próximo de Cristo, porque desta forma nós estaremos também sentindo a presença de Cristo, à medida que nos aproximamos dele, à medida que o buscamos, à medida que tentamos conhecê-lo um pouco mais.
plante espiritualidade. Porque quando nós plantamos espiritualidade, nós colhemos para a vida eterna. E aí nós vamos para o versículo 7. Na verdade, eu vou falar primeiro o versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Primeiro nós vemos aqui que alguém está instruindo, alguém está ensinando a palavra, e o apóstolo Paulo diz, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que nos instrui. Ou seja, o resultado da palavra na pessoa que está sendo instruída deve ser falada àquele que instrui. Olha, eu tenho aprendido com Cristo, tenho aprendido a respeito do reino do céu, tenho aprendido a respeito de uma vida de santificação, e isso tem trazido um resultado positivo em minha vida, e eu tenho colhido bênçãos por ter aceitado a Cristo. Isso deve ser compartilhado, deve ser colocado àqueles que compartilharam, que instruíram na palavra. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E por que eu então estou dizendo aqui a respeito de plantar bondade, plantar espiritualidade e falar da palavra, plantar a palavra? Porque o versículo 7 nos diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, isso também você colherá. Hoje, diante da situação que nós estamos vivendo, algumas pessoas podem se perguntar, ou questionar a respeito da ação de Deus, ou a respeito da ação de algumas pessoas. Se nós estamos falando de plantar bondade, de plantar espiritualidade, de fazer o bem todas as vezes que tivermos oportunidade, e algumas pessoas pensam assim, poxa, mas eu não recebo esta bondade, ou não, eu procuro ser uma pessoa boa, mas às vezes eu não recebo o troco ou a volta disso. Queridos, Deus sabe do nosso coração, Deus sabe da nossa vida, Deus sabe das nossas atitudes, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que nós, alguns momentos, nós não somos sinceros, mas de Deus não se zomba, de Deus não brinca, nós não conseguimos brincar com Deus. Se nós verdadeiramente buscamos fazer o bem, buscamos plantar o bem, se nós buscamos ser espirituais, se nós buscamos a palavra, as consequências dessas ações são consequências boas em nossas vidas. E nós conseguimos ver Deus nos surpreendendo constantemente com algumas coisas que nós olhamos e falamos, olha Deus, obrigado. Muitas vezes não achamos nem merecedor, mas Deus cuida, porque de bom coração, de bom grado, nós fazemos para os outros sem esperar algo. Mas de Deus não se zomba. Deus sabe de todas as coisas. Sabe das nossas necessidades, sabe também das nossas intenções. E sabe, queridos, que nós precisamos avaliar ou rever alguns conceitos, muitos de nós precisamos rever alguns conceitos e começar a agir de forma diferente para com os outros, porque dele não se zomba, com Deus não se brinca. Deus está nos céus e Ele tem a visão de toda a nossa vida. Não conseguimos brincar com o Senhor e nós não devemos brincar com o Senhor.
que nos conhece interiormente, integralmente. Não brinque com o Senhor em nome de Jesus. O que depender de cada um de nós, a nossa semeadura deve ser plantar a bondade, plantar espiritualidade e plantar a palavra. Que o Senhor nosso Deus, Ele possa, em nome de Jesus, estar mexendo, movimentando dentro de cada um de nós essas 3 sementes que vão nos beneficiar de forma espetacular. A primeira vai nos beneficiar quando nós recebermos do Senhor essa bondade que nós plantamos. A segunda vai nos beneficiar quando nós recebermos do Senhor a vida eterna. E a terceira vai nos beneficiar quando recebermos os frutos daquele que recebeu a palavra. O Senhor nosso Deus continue nos abençoando e nos direcionando por sua palavra, em nome de Jesus. Que esta palavra de Gálatas, do apóstolo Paulo, à igreja da Galácia, possa estar em nossos corações e nós possamos, em nome de Jesus, fazer com que ela se multiplique e nós então possamos plantar e depois esperar a colheita do Senhor em nome de Jesus. Amém?